Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês aqui um pouco sobre a minha experiência no meu primeiro campeonato de Jiu-Jitsu, né? Eu quero trazer aqui para vocês um pouco do que aconteceu nesses 20 dias de preparação. Quem estava lá no Instagram, quem me acompanha lá no Instagram, pôde observar que eu treinei todos os dias, fiz cardio, regulei a minha alimentação, né? Fiz um planejamento alimentar para perder peso, então foi algo muito desafiador para mim. Mas é óbvio que ao longo do trajeto houve alguns erros e alguns acertos que me fizeram aprender alguma coisa com essa experiência. Então eu quero trazer isso aqui para que vocês possam pegar alguma coisa dessa minha experiência e colocar em prática na sua própria vida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui deste canal. Um dos erros que eu consegui identificar na competição e que me desfavoreceram no dia do campeonato foi o seguinte: a minha péssima escolha da categoria, né? Eu estava com 98 quilos e eu decidi lutar a categoria de 95 quilos. Então, eu acredito que a escolha de uma categoria tem que ser adequada ao seu porte físico, como que você se sente bem lutando. E uma das coisas que eu percebi foi o seguinte, é que eu não me senti bem lutando na categoria de 95 quilos. Por quê? Porque os outros candidatos, os outros oponentes, né, eles estavam numa condição física muito melhor do que a minha. Então eu entrei no campeonato muito debilitado. Eu entrei mais ou menos com 50% a menos da minha força habitual. Então, por mais que eu mostrasse uma eficiência nos treinos, né, o resultado no campeonato não foi tão bom. Então, eu acredito que eu poderia ter dado o melhor de mim se eu estivesse numa categoria, por exemplo, pesadíssimo, né? Se eu tivesse mantido os meus 98 ou se eu tivesse o suporte físico de uma musculação, de treinos de força, para conseguir uma boa performance na categoria pesadíssimo. Então, esse foi um dos principais erros da minha preparação e que já serve como ensinamento, tanto para mim quanto para você que deseja competir ou que deseja passar por um processo de desenvolvimento pessoal. Você precisa ter noção de que você precisa fazer algo que esteja dentro do seu horizonte de conforto, algo que pode ser que esteja nesse horizonte de conforto e que você consiga dar o seu melhor dentro de alguma coisa específica, tá certo? Por exemplo, se você é um cara que sabe tocar violão, você é bom no violão, mas você, sei lá, você quer cantar, você não é uma pessoa que canta bem, você não tem vocação para isso, então você está fazendo a coisa errada, em vez de estar fazendo alguma coisa que contribui com a sua vocação e que é a sua vocação. Então, a escolha da categoria talvez não tenha me favorecido nesse campeonato, né? Eu parei e pensei, nossa, tomei muito amasso aqui e ali, eu poderia ter ido para a categoria pesadíssimo e poderia ter lutado com mais força, com mais desempenho e assim por diante, né? Esse foi um dos principais erros. O segundo ponto que me fez perceber uma coisa muito interessante é o seguinte: que quando você tem uma alimentação planejada, você gasta menos dinheiro no supermercado. Isso foi uma coisa que eu notei junto com a minha esposa. Comecei a perceber o seguinte: bom, eu fiz um planejamento alimentar, então eu parei de comer muita besteira, tomar cerveja, refrigerante e assim por diante, e fiz uma alimentação bastante regrada e bastante restrita, né? Então, eu sempre optava por alimentos naturais, né? Legumes, frutas, carne vermelha, frango, ovos e assim por diante. Então, durante esses 20 dias, eu foquei mais nesse tipo de alimentação. E eu e minha esposa acabamos percebendo que nós estávamos gastando menos dinheiro do que a gente gastava antes no supermercado. Aí entra aquela questão, né? Ah, mas para você ter um tipo de alimentação saudável, você tem que ter muito dinheiro. Mentira. Você não precisa de tanto dinheiro. Por exemplo, R$ 50 que você gasta numa pizza. Ontem, depois do campeonato, o que eu e minha esposa fizemos? Compramos uma pizza. R$ 50 numa pizza. Então você pega esses R$ 50 e compra frutas baratas no supermercado. Você vai ter alimento saudável, que não vai prejudicar a sua saúde e, obviamente,
esse tipo de alimentação vai melhorar a sua performance. Então a gente percebe que é tudo questão de estratégia. Então, se você tiver um planejamento alimentar, você vai no supermercado e vai comprar aquilo que é essencial para a sua alimentação. Porque se você não tem um planejamento alimentar, o que você vai fazer? Você vai comprar tudo que você encontra na sua frente. É salgados, alimentos processados, refrigerantes, cerveja e assim por diante. Por quê? Porque você não sabe o que você vai comer. Você acorda pela manhã e vai querer comer tudo que vem na sua frente. Entende? Então é necessário um planejamento. Para tudo na nossa vida é necessário um planejamento. Seja conquistar mais dinheiro, seja melhorar a sua vida espiritual, seja melhorar o seu desenvolvimento pessoal, seja uma preparação para um campeonato, é necessário planejamento, certo? Então, essa foi a segunda coisa que eu aprendi no campeonato. Terceiro ponto. Tudo que você vê num campeonato é 1% daquilo que você faz no seu cotidiano. Então, as pessoas que vão vencer um campeonato são as pessoas que mais se prepararam, mais acertaram na preparação física e na técnica do jiu-jitsu e assim por diante. Se você eventualmente perde uma competição, você tem que entender o seguinte: olha, eu estou deixando alguma coisa falhar na minha preparação no cotidiano, certo? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei em casa foi o seguinte: foi colocar gelo nas minhas costelas, porque eu tô todo dolorido aqui, né? Ainda tô sentindo os resultados do campeonato, né? Mas a segunda coisa que eu fiz foi pesquisar, estudar, analisar os erros, para que no próximo campeonato eu chegue mais preparado, né? Foi o meu primeiro campeonato, então podemos dizer que eu fui ali não para vencer tanto, não com a perspectiva de vencer. A gente não pode nos superestimar demais, mas também não pode subestimar demais o oponente, né? Então a gente tem que sempre ter um meio termo. Então eu fui para a competição querendo ganhar, mas se eu não ganhasse, eu dizia assim, não, se eu não ganhar, eu vou estudar, eu vou analisar os erros, vou analisar os acertos e assim por diante, né? Eu queria voltar um pouco na questão da categoria, né? A questão da categoria foi o seguinte, é que quando você está num protocolo, né? Você está numa preparação e você quer diminuir o seu peso, você precisa tomar muito cuidado para você não ficar preso à burocracia do campeonato, tá certo? E se esquecer da parte física e dos treinos intensos, né? Que eu acredito que nesse campeonato eu fiquei muito mais preocupado em bater o peso do que na minha performance no campeonato. Então, eu acabei deixando isso muito a desejar. Isso já não vai acontecer no próximo. Então, eu já até disse para minha esposa, no próximo campeonato, eu acredito que eu vou estar mais confortável na categoria pesadíssimo. Por quê? Porque aí eu só foco em treino físico e treino técnico, que é o próprio jiu-jitsu, né? Então vai ser muito melhor, eu vou me sentir muito mais confortável. Então são esses os ensinamentos que eu queria trazer aqui para vocês, né? Foi uma experiência muito boa. Eu acredito que quando a gente se coloca um desafio a aprender coisas novas, estar diante de novas perspectivas de vida, isso amplia, né, as nossas experiências de vida, né? Por exemplo, uma das coisas que eu senti bastante, né, dentro desse campeonato é o nervosismo, né? Ou seja, eu estava mais nervoso antes da competição do que quando eu estava na competição mesmo. Eu percebi que eu estava mais calmo, os meus batimentos cardíacos estavam mais baixos, eu estava tranquilo, estava confiante e assim por diante, né? Essas informações são necessárias porque você pode adaptar isso à sua realidade, né? Ou seja, tenha um planejamento de tudo o que você vai fazer, né? E se esse planejamento não der certo, mude o planejamento, muda a estratégia. Mas não se esqueça que o seu objetivo não pode ficar para trás. A única coisa que muda é a estratégia, é a forma como você vê as situações e como você planeja chegar naquele objetivo. Existe outra coisa também que é muito interessante dentro desse processo que eu passei pré-competição, que é o seguinte: quando você tem clareza de objetivo, ou seja, quando você sabe onde você quer chegar, você faz de tudo para chegar lá. Isso foi uma das coisas que mais geraram motivação em mim. Então, assim, eu queria muito participar do campeonato
e eu fiz de tudo para estar lá. Então, planejei alimentação, criei estratégias, estudei bastante. Então, isso é muito necessário. Quando você tem clareza de objetivo, fica muito mais fácil colher informações do que é necessário fazer, tá certo? Mas é óbvio que, de primeira, às vezes as coisas não acontecem. O que que você faz? Você muda a estratégia, mas o objetivo está tão claro que você ainda quer acertar aquele alvo, tá certo? Então, geralmente, as pessoas não têm clareza de objetivo. As pessoas não sabem o que vão fazer da vida. As pessoas não se planejam. As pessoas não conseguem decidir que faculdade fazer. As pessoas não sabem decidir no que elas vão trabalhar. Por isso que elas não sabem o que fazer com o próprio cotidiano. Porque quando você sabe o que você quer, quando você sabe aonde você quer chegar, fica mais fácil você decidir o que você vai estudar, com que pessoas você vai se relacionar, quais são os lugares que você deve frequentar. Então, quando você tem essa clareza de objetivo, tudo isso fica muito claro para você. Agora, quando você não sabe aonde você quer chegar, obviamente você não vai saber o que você precisa estudar, com que tipo de pessoa você precisa se relacionar e não vai saber quais são os lugares que você precisa frequentar. Então, eu consegui perceber muito isso na minha preparação. Como eu sabia onde eu queria chegar, então eu sabia com quem eu precisava me relacionar, eu sabia quais os lugares que eu precisava frequentar e o que eu precisava estudar. Isso já dá uma sensação de que você está no caminho certo. Isso te dá uma sensação de clareza. Isso te dá uma sensação do seguinte: eu sei por onde eu estou indo. Eu sei qual é o caminho. E geralmente, quando as pessoas não têm clareza, elas acabam ficando perdidas. Então é isso, pessoal. Foi essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, os pontos negativos e os pontos positivos dessa preparação para o campeonato, né? E espero que eu esteja bem nos próximos e possa trazer aí grandes resultados para compartilhar com vocês, tá certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui deste canal, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima.